passou por isso? Como é que você orienta a sua filha em relação a esse assunto? Não só menina não, tá? Tem meninos também, a gente precisa abrir esse alerta para todo mundo. Tá aqui o nosso WhatsApp, eu convido você a participar desse assunto, porque aqui no nosso estúdio a gente recebe o psicólogo Alexandre Brito. Obrigada, Alexandre, pela sua presença. Obrigado, Roberto, Boa que tarde. agradeço. Ellen, Carla, obrigada pela sua presença aqui também com a gente. A Ellen, gente, ela é advogada, vai ajudar, vai orientar a gente sobre esse assunto. Obrigada, tá? Boa tarde. E também a Edilene. A Edilene já passou por isso, né, Edilene? Já passei. A gente falou ali agora, né, a respeito de só quem viveu isso sabe as marcas que ficam para a vida. E até hoje elas estão aí, essas feridas ainda existem? Existe até hoje. Eu fui abusada, eu tinha 10 anos de idade, né, pelo meu pai. Então, assim, demorou muito para absorver o que tinha acontecido. Mas a dor na alma é tremenda. Isso vai ficar pro resto da vida, não tem como não tirar essa dor, ela vai permanecer. E é doloroso, porque só quem viveu ou passa por isso sabe o quanto é difícil você viver na sociedade. E você disse que foi o seu pai, não é isso? Sim, meu pai. E é triste pensar que quem deveria proteger, quem tem, né, o dever de cuidar, de orientar, de dar proteção, é justamente a pessoa que acaba praticando isso contra as crianças. Isso é mais comum do que a gente pensa, Ellen. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Sim, nós falamos muito com os nossos filhos, desde muito pequenos, que não pode falar com estranho, não deve se aceitar, né, bala, não pode pegar carona com estranhos. Mas, se nós formos olhar as estatísticas, a maior parte dos casos acontece no ambiente familiar. E a maior é maior mesmo, né? Assustador é a maioria, esse número. Exatamente. E aí nós temos que acender um alerta para como tem sido feito o diálogo com as nossas crianças, principalmente para nós pais. Né? Porque muitas das vezes nós temos a preocupação com o de fora, mas esquecemos dos de dentro. O poder pátrio familiar vem do dever de cuidar da criança, do adolescente, da família. Mas isso pode acontecer também e principalmente no seio familiar. E a gente precisa muito pensar em formas, o quanto que isso envolve. Não é só a proteção do pai e da mãe, mas também, é aí que entra o papel também dos avós, dos tios, dos vizinhos, em também proteger essa criança. Porque se está acontecendo dentro de casa, essa rede que precisa, então, observar. Né? Daqui a pouquinho você fala pra gente sobre esse assunto. Agora, a Alexandra, achei forte quando a Edilene disse a respeito dessa ferida na alma, né? Porque quando a gente fala de uma ferida física, talvez alguém um dia já sentiu algo parecido, mas não, a dor na alma, ela é algo assim, que isso tem como tratar, tem como curar isso? Olha, essas marcas que a gente vive, como até diz aquela música do Paralama do Sucesso, né, Lanterna dos Afogados, essas marcas começam a fazer parte do que eu sou agora. Mas ainda sei me virar, vamos dizer assim, como a música fala. Porque é uma coisa que começa a te constituir. Então, você tem toda a experiência traumática que nós temos, não é uma coisa assim que a gente esquece, Roberta. Por quê? Porque por mais que às vezes a gente não tenha tanta clareza, lembranças, isso ainda define as nossas escolhas, isso define o que nós somos capazes de fazer ou não, como nós somos capazes de nos relacionar ou não com algumas pessoas. Então, isso de alguma forma nos afeta nesse nosso modo de existir. Então, pode desenvolver também alguns sintomas, pode desenvolver prejuízos na nossa capacidade de produzir, de amar, de se entregar para o outro também, de se entregar para o trabalho. E também, uma marca muito comum é a da confiança. Confiar, a palavra diz, né, ter fé, né? Fiar é fé, vamos dizer assim. Então, às vezes você perde a fé no outro e perde a confiança. Inclusive, a pessoa dando todos os sinais que ela pode sim, de alguma forma, cuidar de você, mas fica ali esse prejuízo, porque não é tão fácil assim você lidar com isso. Porque eu sempre falo que não é uma situação, Roberta, de superar no sentido de esquecer, deixar para trás e abandonar. Não, não dá para superar nesse sentido. Dá para você lidar com isso, fazer algo com isso, se reconstruir a partir disso, e muitas vezes é com isso. Então, é muito difícil você conseguir, de alguma forma, lidar com isso, ainda mais se você não tiver um ambiente e situações de proteção, se você tiver em situações de vulnerabilidade, passar por isso por muito tempo também, porque a criança ou adolescente, no caso, o Estatuto da Criança e do Adolescente fala que ela é prioridade nos cuidados.
Então, essas marcas podem ficar. Então, quanto mais cedo a gente conseguir observar isso, melhor. Olha, já tem comentários. E a gente sabe que esse é um assunto que envolve muita participação. E eu convido você também a mandar o seu relato. Seja, infelizmente, algo que você tenha sofrido na infância, na adolescência, ou então de que maneira você orienta os seus filhos, né, os seus sobrinhos, os seus netos. Ou então você que é vizinho, consegue observar, identificar algo. Tem gente dizendo aqui, boa tarde, Beto, eu fui abusada pelo meu pai adotivo, dos 6 aos 12 anos. Tenho dificuldade em várias áreas da minha vida por conta desse abuso. Hoje, aos 50 anos, eu ainda não superei. Eu trabalho em um CIMEI, vigio todas as crianças que passam por mim para que não passem o que eu passei. Tem outro relato também, boa tarde, eu já passei por isso também com o meu padrasto, outra pessoa com uma história parecida. Ele começou a me molestar quando eu tinha 4 anos de idade, hoje eu tenho 48, também não consigo até hoje viver sem lembrar dos abusos e da dor que me causa até hoje. E por conta disso, a minha vida nunca mais foi a mesma. Que forte isso, gente. Casei depois, tive 2 filhas, eu ficava sempre alertando elas, sempre tinha muito medo que acontecesse com elas o mesmo. A fala do Alexandre, né, descreve a minha vida, é de arrepiar. Edilene, quando o Alexandre foi falando que isso depois, principalmente quando o ambiente não oferece segurança, eu vi que você concordou. O que você sentia falta nesse ambiente? De que maneira essa insegurança ela se expressava? Na verdade, eu não tive segurança. Eu fui muito apontada na época. Todos viraram as costas. Minha mãe, meus irmãos. Você chegou a contar para ela? Sim, foi feito todo o procedimento. Quando eu contei o que aconteceu, me levaram para a delegacia. Foi tudo o procedimento, exames, foi constatado o estupro, tudo direitinho. Só que eles viraram as costas. Por quê? Eu sou filha adotiva. Aí, na cabeça deles, você seduziu meu pai. Você agiu errado. Então, eu fui muito apontada. Eu não tive uma rede de apoio, eu não tive carinho, eu não tive afeto. Eu fui praticamente jogada fora. Como é que você se sentiu? Você era vítima e ainda foi revitimizada diante desses apontamentos como a culpada. Olha, eu me senti um nada. Eu queria entender o porquê. Porque na época, a cabeça ficou muito confusa. Eu falava assim, isso por que comigo? O porquê de tudo isso? Foi muito perto uma situação da outra. Foi assim, um mês eu descobri que eu era filha adotiva de 2 pessoas que eu chamava de pai e mãe. Depois de um mês, eu fui violentada pelo cara que eu chamava de pai. Então, foi uma coisa muito, assim, explosiva, muito machucou, feriu. E, logo em seguida, eu não tive, perdi o chão. Aquela estrutura de família, aquela estrutura de carinho, de amor, não existiu, morreu ali. Foi um conto de fada que, com 10 anos, morreu. Eu tinha uma mãe e um pai. Só que, quando tudo isso aconteceu, eu não tinha pai, não tinha mãe, não tinha irmãos, não tinha avó, não tinha tio, não tinha mais ninguém. Fiquei sozinha numa cidade onde eu não tinha ninguém. Eu fui morar na rua porque ela me colocou para fora de casa. Porque entre uma filha que, na mente dela, seduziu o pai, ela preferiu o marido. Olha que dilema, Ellen. Porque, assim, vamos lá. Primeiro que muitas não têm coragem de contar. Até porque esse criminoso, ele utiliza esses artifícios, daqui a pouco o Alexandre pode até falar mais sobre isso, para conseguir esse silêncio da vítima, né? Para garantir que aquilo fique como um segredo. E aí, quando ela decide contar, não tem um apoio da família. Então, eu costumo dizer que o abuso sexual ele é a artimanha da sedução. Né? O agente violador, ele seduz, ele atrai a vítima para que ela esteja num cenário de abuso e que, posteriormente, ele tire ela desse cenário de vítima para protagonista, vamos supor. Por quê, Roberta? Nesse caso que ela citou aqui, nós tivemos a comprovação. O abuso sexual ele se dá de diversas formas. Ele se dá desde um adulto vendo uma criança tomando banho e sentindo prazer. Porque o abuso, ele se caracteriza pela vontade de satisfazer o seu prazer sexual. Seja ele físico, seja ele mental
ou seja ele visual, porque nós temos abusadores que só abusam das crianças, não que seja pouco, né, mas só para ficar fácil de entender, só abusam visualmente, sabe? Quando nós conseguimos... Isso pode evoluir? Daqui a pouco a Alexandra também pode falar para a gente sobre isso. Quando nós conseguimos comprovar com o exame de corpo e delito, que foi o que aconteceu com ela, que faz o encaminhamento para o DPCA, e aí faz o atendimento com a psicossocial, e faz o exame que comprova o coito anal, provavelmente muitos outros abusos já aconteceram antes da conjunção carnal. Então, muita gente se fala de abuso com conjunção carnal, mas nós temos outras formas de abuso que podem chegar antes do coito, sabe? E é aí que a gente tem que prestar atenção, E né? é aí que a gente tem que prestar atenção, porque as crianças, elas dão sinais. Nós que somos pais, mães, nós que trabalhamos na rede de proteção, nós que temos crianças, nós que temos adolescentes no nosso convívio social, nós temos que parar de romantizar, nós chegarmos em uma casa de um familiar que tem muito tempo que a gente não vê, e a criança fala, mãe, eu não quero dar um beijo. Você tem que dar um beijo nele. A gente tem que começar a ensinar as nossas crianças a entender que o não também faz parte da vida. Sabe? Ai, dá um abraço de fulano, senta no colo do seu tio. Isso não é normal, nós temos que parar de normalizar. Nós temos que esquecer o não aceite balas de estranho, não aceite doces de estranho para o seu corpinho, minha filha, meu filho, é seu corpinho. Se você não se sentir confortável em determinada situação, você pode falar não. Sabe? Porque muitas das vezes essa cultura ela vai se enraizando e a criança entra num cenário de violência sem conjunção, sem coito, já sendo violentada. Tem muitos relatos aqui. Olha só, tem gente dizendo, eu fui abusada aos 5 anos pelo meu pai, hoje com mais de 40, vivo as consequências desse abuso, depressão, fibromialgia, muitas outras coisas. Não quero me identificar, mas uma mãe fala, minha filha foi abusada pelo avô. Tem gente dizendo também, já passei por isso, eu não desejo a ninguém, pois eu ainda tenho traumas. Muita gente relatando, né, o quanto que isso, às vezes, lá na frente também... Você começa a observar que determinado comportamento está atrelado com o passado, né? Tem gente dizendo, boa tarde, eu fui vítima do meu tio, falei com minha tia, ela falou que eu não prestava. E me jogou na rua com minhas roupas, chorei muito. Meus pais não denunciaram. Depois um vizinho mostrou as partes íntimas para mim, eu fiquei em choque. Enfim, uma história também muito parecida com a da Edilene. Alexandre, como é que fica a cabeça da criança pensando assim numa pessoa que ainda está em pleno desenvolvimento, aprendendo a conhecer o mundo, além de ser vítima, é revitimizada, é colocada na rua, é a culpada. Como é que fica a cabeça dessa criança? Primeiro que a gente vê o que é um artifício muito usado, principalmente quando são casos envolvendo a família e que tem o quê? O uso do amor contra a própria criança. Então, você tem esse amor e muitas vezes você tem esse amor usado contra ela em forma de medo, em forma de ameaça, em vários artifícios, né? Então, tem essa questão. E outra coisa, o abuso, ele coloca o outro na condição de objeto, né? Você trata o outro num constrangimento, numa violação, com uma violência, com uma agressão. Então, isso também traz marcas muito profundas de estar nesse lugar de objeto, e não o lugar desejante, no lugar de estar desenvolvendo, no lugar de estar brincando, e no lugar de estar sendo protegida também. Então, você fica nesse lugar de objeto. E muitas vezes, Roberto, você acaba também evitando escolhas afetivas, que é muito comum acontecer quando tem essa violência, essa violação. Você começa a evitar. Inclusive, parabéns pelo programa, por esse tema, e a gente já abordou ele algumas outras vezes, e uma vez me aconteceu, Roberto, de uma pessoa entrar em contato, porque teve coragem, vendo um relato aqui do programa, para pedir um atendimento, um apoio, um cuidado quanto a essa situação. E, sem ser específico, a pessoa teve essa situação na infância, com o pai também, e só teve mais coragem de falar sobre isso em voz alta depois da terceira idade. Então, tem essas marcas de você... É importante falar sobre isso, botar isso para fora, Alexandre? Você tem que dar forma, expressão, colocar isso em algum lugar. Isso tem que ser movimentado, isso tem que ser elaborado, você tem que reescrever sua história, você tem que ressignificar algumas coisas, você tem que entender o seu lugar naquela situação em que você sofreu a violência também, porque muitas vezes corre esse risco, como vocês estão trazendo aqui também, de parecer que a pessoa que sofre a violência é protagonista e não é, né? Então, a palavra protagonista vem de aquele que agoniza. Então, é muito importante a gente saber, de alguma forma, como a gente vai trabalhar isso, porque muitas vezes a gente não encontra apoio.
É comum, por isso que é importante isso no programa, Roberta, que o mundo dos adultos, vão dividir em dois, assim, mundo dos adultos e mundo das crianças, que o próprio mundo dos adultos talvez esteja menos preparado para receber essa notícia que o mundo das crianças. Os adultos já querem sair matando uns aos outros, já acusam a criança, já começam a partir para a violência, a criança às vezes é violentada e reviolentada de outras formas. Então, é importante sim dar uma forma para isso, criar uma expressão para isso, para que isso entre na sua história, mas de um modo que não paralise ela e não resume a sua história. Tem comentário aqui interessante falando, já passei por isso, é um trauma irreversível. Essa é a palavra que a pessoa usou aqui, é uma palavra forte pensar nisso, né? O medo é eterno. Essa mãe aqui, essa pessoa fala, abandonei a minha vida profissional para tomar conta dos meus filhos com medo de acontecer com eles o que aconteceu comigo. Olha o reflexo que isso trouxe na vida dessa pessoa. Ela abandonou a vida profissional com medo de acontecer o mesmo com os filhos. Edilene, o que até hoje, de que maneira isso que aconteceu com você reflete até hoje na sua vida? Reflete porque teve sonhos destruídos, né? Eu sonhava casar virgem, sonhava casar de branco, como os antigos, né? Sonhava ter uma família onde eu nunca tive. Então, assim, vivi algo que não era meu e acabou sendo destruído por uma maldade, por uma pessoa cruel, que até hoje não teve arrependimento de nada, nenhum arrependimento, não teve justiça, infelizmente, no nosso Brasil, não teve, nunca foi preso, nunca aconteceu nada com ele. As consequências ficaram todas para mim. Eu fui rejeitada, eu fui humilhada, eu tive sonhos destruídos. E ele ficou vivendo a vida dele normal, com a esposa dele, com os filhos deles, tranquilamente. Mas, assim, hoje, com os 44 anos, já 33 anos se passaram, eu aprendi com a vida que a gente não pode deixar. Foi um baque muito grande, foi triste, machucou a alma como é machucada. Mas a minha vida continuou. E eu não deixei o que eu passei me deixar de ser uma pessoa melhor. Eu levei isso como um grande aprendizado na minha vida. Tive 2 filhas, ensinei elas o caminho certo, não sempre falando, não pode isso, não fica de calcinha, não pode sentar no colo de ninguém, para que não viesse a acontecer com elas. Os relatos são muito parecidos, né? As mães que se preocupam porque elas já passaram por isso, acabam, às vezes, de alguma forma, né, nesse senso de proteção, até mesmo bloqueando contato das filhas, algo que talvez é aquilo que o Alexandre disse, até você desconfia de tudo, de qualquer situação, talvez algo onde não tem nenhum problema, mas a gente começa a ficar sempre nessa posição de defesa. É complicado para quem já passou por isso. Obrigada pelo seu depoimento aqui com a gente. Nada. Por abrir com muita verdade a sua vida e com essa intenção que é muito importante que o Alexandre disse, de alguma maneira a gente estimular quem já passou por isso a procurar ajuda para superar esse trauma. Porque nem que seja, né, na terceira idade, como o Alexandre falou, mas é importante a pessoa colocar isso para fora, buscar ajuda para não carregar essa ferida sozinho. Obrigada, viu? Mais uma vez, Edilene. De nada, Roberta. Mas isso é interessante porque, através do meu depoimento, falando o que eu passei, hoje eu não vou ser a primeira e também não vou ser a última, mas pode ter pessoas passando por isso e não tem coragem de falar. Não tenha medo, não. Fale, desabafe. Se não tiver coragem de falar para uma mãe, para uma avó, para um tio, procure uma pessoa mais próxima, mas abra seu coração e fale, estou sendo abusada. Não importa se o mundo vai te apedrejar, mas abre e fala, porque a dor é muito grande. Obrigada mais uma vez. Obrigada também, Ela, Roberta, pela sua presença, e Alexandre Brito, tá? E converse sobre isso em casa com as crianças, tá, pai e mãe? E olha só,